Olá, amigos e irmãos, muito bem-vindos a mais um Life Church Podcast. Com muita alegria, nós recebemos você como participante e como parte fundamental de mais um episódio do nosso bate-papo semanal. Hoje, abordando um tema para nós altissimamente relevante. Falaremos de princípios e verdades da fé, neste que é o nosso quarto episódio do Life Church Brasil Podcast. Eu sou Davi Alves e é uma grande alegria compartilhar com você esse tempo à luz das Escrituras e do Espírito Santo. A nossa intenção é que você seja muito abençoado, que haja luz sobre as Escrituras Sagradas, sobre os textos e as questões que vamos abordar, de maneira que a sua fé seja fortalecida, aprofundada, incrementada ou ativada, elevada, enfim, que de alguma maneira você seja profundamente abençoado pelo tema desse nosso episódio. Mais uma vez comigo, Pastor Bosco, muito bem-vindo, é uma alegria tê-lo outra vez no Life Church Brasil Podcast. Alegria toda minha, sempre uma honra, aprendendo e, sem dúvida, ajudando as pessoas a acrescentarem aí a sua fé. Né? Maravilha. Meus amigos e irmãos, nós temos reuniões na Life Church Brasil e estamos vivenciando em cada um dos nossos encontros novas experiências com Deus. Desejamos que você venha experimentar essa realidade espiritual conosco. Nós nos reunimos todas as quintas, às 8 da noite. E aos domingos, o nosso Sunday Life, nosso domingo de vida, às 10 horas da manhã. O nosso endereço é Rua Visconde de Inhaúma, número 844, sobre a loja, no bairro Oswaldo Cruz, em São Caetano do Sul. Você que está em São Caetano, você que é do ABC, das imediações, das circunvizinhanças, é muito bem-vindo. Algumas palavrinhas exigem mais da gente, né? São muito extensas. O velho paralelepípedo inconstitucionalissimamente. Difícil e por essa. aí vai. Então, você que está próximo e pode estar conosco, venha mergulhar nessa atmosfera de céu na terra, venha experimentar reais encontros com Deus. Nossos encontros, então, estão abertos para você, portas e corações abertos para você. Te esperamos na Life Church Brasil, em São Caetano do Sul. Bem, você também pode participar dos nossos próximos episódios entrando em contato conosco. O nosso telefone vai aparecer na tela para você fazer contato com a gente e você pode comentar, você pode sugerir temas e enviar perguntas. Também precisamos que você se inscreva no canal, que você curta, comente e compartilhe. Isso vai fazer com que todo o conteúdo que a gente reparte aqui se expanda e chegue a muito mais gente que precisa, de repente, da palavra e do tema que nós estamos abordando exatamente nesse episódio que você está assistindo. Mais uma vez, hoje, princípios e verdades da fé, e vamos dar o start com o pastor Bosco trazendo para nós as perguntas que temos a respeito do tema. Vamos lá? Bora lá. Bom, iniciar da maneira mais simples, né? O que é a fé? A primeira pergunta é, o que é a fé, afinal de contas? O que é a fé? Ouvi algum tempo atrás de um amigo, que inclusive está à minha frente, neste exato momento. Assim, conheço ele um pouquinho. Você já deve ter ouvido falar. Já. Não gostei muito do que vi no espelho, mas tudo bem. Bem, hoje cirurgia plástica pode resolver. Ajuda, né? Basta ter a prata. A harmonização facial, Isso. exatamente. Money, você resolve. Funciona. Mas enfim, vamos lá. Você mesmo comentou há algum tempo atrás que a fé é o DNA do cristão. Não é? Sim. A fé é a base da vida cristã, não é? Num sentido básico,
nós podíamos afirmar que fé é a capacidade natural de crer em algo, de acreditar, de confiar. Mas desde as perspectivas bíblicas, a fé, Hebreus 11, verso 1, a fé é o firme fundamento das coisas que esperamos e é a certeza daquilo que não vemos. Então, a fé termina sendo a base para o nosso relacionamento com Deus, a base de toda a vida cristã, a base para conhecer a Deus, experimentar a Deus, entender as Escrituras, aplicá-las no nosso cotidiano, nas nossas experiências de vida. A fé é o DNA do cristão, não é? Tão essencial, tão absolutamente indispensável, que Hebreus capítulo 10, verso 38, vai recordar que o Senhor diz: o meu justo viverá pela fé. Então, a fé é a base do nosso relacionamento com Deus, a fé é o DNA do cristão, a fé é nossa ferramenta essencial e indispensável para conhecer Deus, entender Deus, experimentar Deus, para conhecermos as Escrituras, seus princípios, verdades e ensinamentos, para podermos aplicar isso no nosso dia a dia, não é? E termina que a fé também é a baliza, não é, da vida cristã. O meu justo viverá pela fé. Então, as Escrituras ainda dizem que aquilo que não for por fé termina sendo pecado, né? Ou seja, a fé nos norteará e a fé determinará se vamos viver uma vida reta e santa, uma vida justa e piedosa, uma vida segundo o padrão do próprio Jesus Cristo, segundo os princípios que ele mesmo ensinou, que as Escrituras registram, ou se vamos viver uma vida completamente distinta e desapegada destas verdades, desses princípios, dos planos, dos propósitos de Deus e de sua própria pessoa. Se cremos, nós iremos aprofundar esse relacionamento. Se cremos, nós procuraremos conhecer mais da sua própria palavra. Se cremos, nós usaremos essa fé para aplicar os princípios à nossa vida. Se cremos, isso nos dirigirá, não é, no relacionamento com Deus, na vida com Jesus. Isso nos guiará para uma vida no Espírito. Se não cremos, então optamos por viver segundo nossa própria vontade e pensamentos. A fé, portanto, baliza a vida. É a base do que cremos, é a base do que esperamos, não é? Então, termina sendo o DNA do cristão e o elemento básico para a vida cristã. O meu justo viverá pela fé. E nós aguardamos o próprio Senhor Jesus, por exemplo, por meio da fé, né? É aquilo que não vimos, mas cremos. É aquilo que aguardamos, que esperamos, simples e tão somente por fé. Mas eu gostaria ainda de dizer que a fé não é uma emoção. Acho que é importante ressaltar, né? Tem gente que às vezes diz assim: caramba, hoje acordei com muita fé. Ela acordou de bom humor e está achando que é fé. Exatamente. Que bom, já deu um passo, já né, deu um bom favorável, passo, mas não é fé. Começou com o pé direito. Sim, não sim. É? Mas, por vezes, essa mesma pessoa pode dizer: não, hoje a minha fé não está muito legal. Não é? Porque nós interpretamos fé como uma emoção. E a fé é muito mais que isso. É muito mais que um sentimento, é muito mais que um pensamento, que uma força positiva, não é? Fé é muito mais que mentalizar, né? Hoje, inclusive, esse assunto tá muito em voga, né? Essa questão de energia, então as pessoas acabam misturando o assunto com essa outra parcela de pensamentos, né? Correto. E aí, de acordo com Hebreus 11, 1 e 2, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam, é a certeza de fatos que não se veem, daquilo que não se vê. Eu diria, portanto, que fé é uma convicção interna
não é? Que vai da simples fé, capacidade de crer, à fé, dom do Espírito Santo, que a gente vai abordar daqui a pouco, segundo as perguntas que temos pela frente. Sim. Mas acho importante ressaltar que a fé não é uma emoção, não é um pensamento, não é um sentimento, não é uma mentalização, ela é uma convicção espiritual interna, né? Uma força sobrenatural implantada no âmago do nosso ser, no nosso homem interior, ou seja, no nosso espírito. Então, para nós, isso tudo é fé. Importantíssimo, né? Tudo indica que o Criador deixou a gente com esse pequeno dispositivo já acionado para que nós utilizássemos. E é interessante, enquanto o senhor falava, eu pensava aqui, que Deus exige tão pouco da gente. Por exemplo, que você crê. Né? Exatamente. Você crê, será salvo. Então, ele exige tão pouco e é tão difícil de muitos entregarem a ele esse tão pouco que ele exige. É fé. Fé. E é interessante, você abordou uma questão que dá para dar uma aprofundada, inclusive. Recentemente nós falamos em outros episódios que vale a pena assistir sobre guerra espiritual. Não é? Estão fantásticos. Estão fantásticos. E nós, tratando da questão de fé, não é? Precisamos entender que outros deuses pedem muito, mas muito dos seus seguidores. Deuses que não são deuses, vale a pena frisar. Não é? É com D minúsculo. Com D minúsculo. Os deuses deste século, os deuses deste mundo, os deuses dos povos, deuses não são. Mera imaginação humana ou obras das mãos dos homens. Há um só Deus e um só Senhor, a saber, Cristo Jesus, o Messias. Não é? Glória a Deus. E bendito seja o Senhor. Então, o Deus verdadeiro, diferentemente dos falsos deuses, que exigem, como por exemplo, mencionando uma das potestades que se apresentam como Deus e que foram por séculos reverenciadas, Moloque. Moloque exigia sacrifícios de bebês, sacrifícios de donzelas, e as pessoas sacrificavam em honra, em adoração a Moloque, seus próprios filhos, suas próprias filhas. Isso é absolutamente insano para nós. Uma crueldade sem precedentes. Né? Não é? Incabível. Absolutamente incabível. Claro que alguém poderia pensar, mas Deus também pediu Isaque a Abraão. Foi só um teste, né? Ali foi prova. Exatamente. Deus iria interferir. E Deus testa Abraão neste quesito, eu diria que por duas razões específicas. A primeira, para saber se o coração de Abraão estava na promessa, não é? Na bênção concedida, no filho prometido e que agora existia, não é? Ou se o coração estava em Deus. Segunda questão é que Abraão foi chamado, não é, para dar início a uma nação, a partir de um relacionamento pessoal com Deus, de uma terra politeísta, Ur dos Caldeus. Não é? Uma terra de muitos deuses. E certamente no meio desses muitos deuses, alguns exigiam sacrifícios. Então eu entendo que, em segunda instância, a prova de Deus com relação a Isaque, e prova que submeteu Abraão, em segunda instância era para constatar se ao Deus verdadeiro Abraão estava disposto a entregar tudo. Inclusive o que ele mais esperou pela vida inteira e filho da sua velhice. Né? Exatamente. Até a promessa tão esperada, sim, filho da sua velhice, filho de um milagre. Exato. Não é? Então, Deus, de fato, pede Isaque a Abraão porque vai interferir e não vai deixar matá-lo. Nosso Deus não exige sacrifícios, não é? Mas pede para provar seu coração, se o coração está na promessa, na bênção ou no Deus da promessa, no Deus da bênção. E, finalizando, Deus também queria saber
trabalhar, provar o coração de Abraão, no sentido de que, será que alguém que saiu de uma terra politeísta era capaz de oferecer a Deus também o seu melhor, né? O que mais amava? Bom. Agora, Deus interferiu. Então, ele não é um Deus que demanda sacrifícios. Mas outros que se apresentam, principados e potestades, que se apresentam como deuses, exigem sacrifícios de animais ou nessa absurda aberração cultural, sacrifício de filhos. E pessoas são capazes, ou foram capazes, de coisas semelhantes. Mas quando conhecem Jesus Cristo, acham difícil relacionar-se com Ele. Pois é. Porque só precisa crer. Crer. Né? Não pede nada além disso. Absolutamente nada além disso. Não é? E crendo, o nosso Deus ainda nos abre, nos descortina um mundo de possibilidades ilimitadas. Que ele diz, por exemplo, se você puder crer, tudo é possível ao que crê. Tudo é possível ao que crê. Isso me lembra muito um dos testemunhos de um homem que muito me inspirou, o pastor Robert Tom, sul-africano, que antes de conhecer ao Senhor era um beberrão, não é? Ele dá esse testemunho, inclusive, tinha problemas com o álcool, não é? A colocação aqui de um beberrão não é pejorativa, ele escreve, ele registra assim no seu livro, não é? Mas ele tinha problemas graves com o álcool, descontrole nesse aspecto específico. E ele diz então que quando ele encontrou-se com o Senhor, ele descobriu que tudo em relação à nova vida que Deus lhe estava proporcionando ou lhe oferecendo se desenvolvia em torno da fé. E ele, portanto, pediu o dom da fé. Não é? Nós estamos falando de um homem que viveu num período, na década de 50, em que todos os carros eram pretos. Esse é um dos testemunhos fortíssimos que eu sempre trago comigo. Não é? E como alguém que queria vivenciar as experiências mais extraordinárias possíveis por meio da fé, ele ousou pedir a Deus um carro. Mas ele não pediu qualquer carro. Ele pediu o carro específico da marca e do modelo que desejava e pediu que esse carro fosse de uma cor amarelo mostarda. Destoando completamente dos demais da região. Gritantemente, não é? Sim. Diferente de tudo que era comum na época. E quando ele encontra um carro na rua, estacionado, do modelo, da marca, e na cor que ele havia pedido, ele imediatamente, estarrecido, começa a glorificar a Deus em alta voz, não é? Dando glória e aleluias, como se estivesse num culto, só que estava na rua. Nós estamos falando de década de 50. É claro que todo mundo pensou que ele estava pirando. Louco. E isso começou a juntar gente. E ele agarrava o carro, ele abraçava o carro, ele beijava o carro e ele gritava, aleluia, é meu. Deus me ouviu, aleluia. Deus fez para mim, aleluia. Glória a Deus. Deus me abençoou. Deus é bom. Deus é maravilhoso, aleluia. Finalmente alguém chamou o dono do carro. Alguém que viu a cena e conhecia foi chamar o dono. O proprietário do carro aparece, se aproxima, tenta conversar com ele. Ele está extasiado. Mas o dono do carro diz, o carro é meu. E ele diz, não, você não está entendendo. É a tal da convicção que o senhor falou. É a convicção espiritual interna inabalável. Sim. Isso é fé. E então ele dizia para o proprietário do carro, não, o senhor não está entendendo. Eu orei a Deus. Eu pedi um carro dessa marca, desse modelo e dessa cor. Não é? E o cara dizia, eu paguei milhares e milhares de dólares para que fosse feito exatamente assim para mim. E ele respondia, não, o senhor não está entendendo. Deus só usou o senhor para atender a minha oração. Uau. Não é maravilhoso? Fantástico. Isso é fé. Fantástico. Não é? Não.
O senhor não está entendendo. Deus só usou o senhor É meu. para responder a minha oração. O carro é meu, foi feito para mim. Mas uma convicção de que tudo pertence a Deus e se ele havia pedido, ele havia sido atendido. Né? Era dele. Exatamente, era dele. A discussão se alonga, não sei por quanto tempo, o testemunho não define isso, não é? Mas ele diz que, por fim, o homem, tocado pelo Senhor, diz, olha, eu nunca vi uma fé como essa. De fato, eu tenho que te dar o carro. E entrega para ele as chaves, o documento. Glória a Deus. E ele ganha o carro no meio da rua com essa convicção espiritual interna inabalável que nós podemos chamar de fé. E Deus só pede isso para a gente. Se você crer, você vai ser salvo. Se você crer, tudo é possível, não é? Deus é tão extraordinariamente amoroso, bom, não é? Espetacularmente cheio de graça, e indefinidamente ou indefinivelmente misericordioso para conosco, que ele diz, vamos entrar num relacionamento comigo, se você crer em mim, se você puder confiar em mim, para você qualquer coisa será possível. Qualquer coisa. Jesus vai também dizer isso, né, em Mateus capítulo 18, quando ele diz, se vocês puderem crer, tudo o que vocês pedirem no meu nome, eu o farei. Eu só quero confirmar, no download aqui, eu estou achando que isso não é Mateus 18, mas é João. Eu já tenho convicção de que não é o Mateus, de que é João. Qual que é o texto? Se puderdes crer, tudo que vocês crerem, vocês receberão. Né? É o texto de João capítulo 14, não é? João capítulo 14, no verso 13, ele diz assim, e eu farei o que vocês pedirem em meu nome, para que o Pai seja glorificado no Filho. Se vocês puderem crer, tudo o que vocês me pedirem, numa outra versão, que é a que eu tenho memorizado, é isso que lemos, se vocês puderem crer, tudo que vocês pedirem em meu nome, eu farei para vocês. Eu farei para vós. Né? Desde o original do grego, o texto tem um sentido ainda muito mais amplo, porque a partir do grego, o que Jesus disse foi o seguinte, crendo, vocês podem pedir qualquer coisa e eu farei. Se ela não existir, eu a criarei para vocês. Que é um dos atributos dele. Por natureza, ele é criador. Criador. Incrível. Então, a fé nos coloca nesse mundo de sobrenaturalidade tangível, não é? Acessível, de um poder sobrenatural que desconhece e humilha o impossível, sim. Não é? E Deus só diz, basta crer, basta crer. Essa é a experiência que eu acabei de narrar do pastor Robert Tom, não é? Se não existe, eu criarei para você. Se você puder crer, peça. Se existe, eu te entrego. Se não existe, eu crio para você. É extraordinário. Né? A contraparte é tão desproporcional, né? Porque o que foi exigido dele para que nós estivéssemos perto foi muito. Exato. E o que ele pede não é nem exige, né? Para nós, no tão português, duas letrinhas definem fé. Fé. É tão pouco. Não é? Nada, eu diria, né? Nada. Mas é o que ele espera. Sim. Que o justo viva pela fé. Por essa convicção espiritual, interna e inabalável. Forte. Maravilhoso. Demais. Começamos bem. Esse tema não é? Empolgante. Empolgante, extraordinário. Vamos para a segunda aqui. A segunda é, fé tem medida? Tem tamanho? Muito se trata disso também, né? Uns têm mais, outros menos, pouca, muita. É fato. Partem daquele texto, né, que pelo menos dentro do contexto evangélico todo mundo cita, né, homens de pouca fé. Então, tem pequena fé, grande fé, pouca, muita? É interessante a pergunta e era uma boa
pergunta para dar oportunidade das pessoas participarem, não é? Telefonando de repente. Exato. E comentando, né? O que você acha? Fé tem tamanho? Sim. Né? Fé tem medida? É a sua dúvida? Você já teve esse tipo de dúvida? Foi esclarecido? Não foi? Pois Agora é o momento. Agora é o momento. Então, vamos lá. A verdade é que a resposta é sim. Não é? À luz das Escrituras, nós encontramos, por exemplo, em Mateus 8, verso 26, por ocasião dos discípulos passarem no barco por uma tempestade, que Jesus vai acalmar, não é? Ele vai fazer o mar aquietar-se, ele vai repreender os ventos, não é? E quando ele o faz, ele diz aos discípulos: vocês são homens de pequena fé. Se existe uma pequena fé, é porque existe uma grandiosa fé. Não é? Então, sim, a fé, a partir desse princípio, não é, ou dessa perspectiva bíblica, tem medidas, tem tamanho. Não é? A gente ainda pode mencionar Filipenses 3,16, que diz que nós devemos andar de acordo com a fé que já alcançamos. Interessante. O que o apóstolo Paulo, ou antes o Espírito Santo, através do apóstolo Paulo, está declarando aos filipenses e, por conseguinte, a nós, porque o texto bíblico chega a nós, sim, e é a nossa única base de fé e prática, as Escrituras Sagradas. O que o Espírito Santo está dizendo através do apóstolo Paulo é que nós podemos galgar níveis de fé, não é? O que dá o entendimento, portanto, de que a fé é progressiva. Ela pode ser exercitada. Ela pode ser exercitada e incrementada. Ela pode ser aprofundada ou ampliada, escolha o termo que mais lhe agrade aí. Mas o fato é que a fé é evolutiva. Ou seja, na medida em que a gente pratica, na medida que a gente vê os resultados, a gente cresce nela. É como fazer um exercício físico, uma musculação, uma corrida, uma maratona. Você vai ganhando resistência. Exatamente. À medida que você conhece a palavra e aplica a palavra, você está na academia da fé. Não é? Exercitando os princípios da palavra e a confiança que você deposita neles, sua fé vai gerar experiências que vão fazer com que sua fé evolua, desenvolva-se. Não é? Então, a orientação do apóstolo Paulo é que a gente, trocando aqui para uma linguagem popular, eu diria como diria minha mãe, né? A gente não deve meter os pés pelas mãos. A gente não deve dar passos maiores do que as pernas. Esse eu ouvia muito. Não é? Então, Paulo está dizendo, olha, caminhe de acordo com a fé que você já alcançou. Ou seja, não tente, não é, se envolver ou não tente realizar, vou trazer de novo para uma linguagem popular, não se meta com Sim. algo que a sua fé não consiga administrar, suportar, respaldar. Né? Eu vou aqui, inclusive, trazer mais uma experiência de quando Deus nos pediu para fazer a conferência Flames. Né? Para quem não sabe do que estamos falando, por 10 anos consecutivos, fizemos uma conferência profética de ativação para jovens e adolescentes. De 2008 até 2018, nós fizemos esta conferência sob um comando divino. Eu me lembro muito bem da experiência, de quando Deus me disse, o coração dos pais deve se voltar aos filhos, com base em Malaquias capítulo 4, verso 5. Né? Para que o Senhor envie o espírito de Elias, o espírito profético que estava sobre a figura de Elias, sobre a pessoa de Elias. Então o Senhor está dizendo em Malaquias, antes do grande e terrível dia do Senhor, enviarei Elias, não é? Para que o coração dos pais se volte aos filhos, o dos filhos aos pais, e eu não tenha que ferir as nações com maldições. Não é? Então, para a restauração de relacionamentos familiares, não é? Para recompor a estrutura da família e poder abençoar nações, o Senhor quer liberar a autoridade profética, a unção profética, o espírito da profecia que estava sobre Elias e fez dele, inclusive, um ícone, uma lenda, um arquétipo do ministério profético. Né?
Elias personifica o ministério do profeta. Então o Senhor está dizendo, para liberar o que Elias carregava outra vez, não é? E restaurar famílias e não ferir nações, é preciso que o coração dos pais se volte aos filhos. É uma chave espiritual que está aí. Então, faça uma conferência, Deus falando comigo, faça uma conferência voltada para os filhos, jovens e adolescentes, não é? Para que eles sejam ativados profeticamente. E eu digo que eu não tenho outra resposta para Deus. Não é? Seja o que for que Ele me peça, custe o que isso vier a custar, eu não tenho outra resposta senão, Senhor, sim, Senhor. E eu disse, está bem, Senhor. Onde farei? E Deus me deu a orientação. Faça no ginásio X. Eu nem sabia que o ginásio era próximo da minha casa. Algumas quadras da minha casa. Procurei descobrir onde era o ginásio. Vou até lá, porque eu sabia onde deveria acontecer o evento. Não é? Marco uma reunião com a diretora, me sento com ela, me certifico de que o local é alugado para eventos, me certifico de que a data estava livre, era para um período de carnaval, inclusive, 2008. Específico, difícil de conseguir uma data. Exato. E então, com a data livre e com a confirmação de que o local era alocado para eventos, eu termino dizendo para ela, e a senhora faz fiado? Assim, uma pergunta bastante simples para quem está alugando. Exato. E ela me disse, como assim? Eu disse, olha, eu vou pagar, mas só quando Deus me der o dinheiro. Eu estou fazendo isso porque Ele me mandou fazer. E eu me lembro dela dizer, olha, pastor, ninguém nunca esteve aqui pedindo algo semelhante. Imagino. Né? Então chamou o secretário, conversaram no particular, depois voltaram e me disseram, nós não sabemos explicar, mas sentimos que devemos alugar. Deus estava no negócio. Deus estava no negócio. Então, nós fechamos o contrato com o local. Eu vou tentar resumir, né? Porque essa experiência é bastante cheia de detalhes. Mas, no final, Deus me pediu para voltar lá e alugar o alojamento, para poder receber os jovens que viriam, segundo a palavra que Deus me deu, do Brasil todo. Não é? E terminei, então, orando ao Senhor, dizendo, Deus, eu já aluguei o ginásio, agora também aluguei o alojamento. Não é? Vou ter que alugar cadeiras, vou ter que alugar iluminação, som, não é? É bastante coisa, para uma estrutura. Né? Toda a estrutura do evento eu vou ter que cobrir. Quanto deve custar a inscrição de cada jovem que virá como participante? E Deus me disse, nada. Ou seja, não haverá cobrança, vai ser gratuito para eles. Vai ser gratuito. Eu termino a base. Termina a base. Mas conhecendo a voz de Deus, eu entendi que não havia discussão. O evento tinha que ser gratuito. E Deus havia me dito, pastor Bosco, prepare-se para receber 1000 jovens. Eu ainda tinha discutido, questionado, falando com Deus, Senhor, eu não tenho nome para atrair. Porque quando você tem um nome, né? Digamos que é Michael W. Smith, que vai fazer um evento. Por si só chama, né? Não é? Benny Hinn vai fazer um evento. Ou quando Billy Graham ia fazer um evento, lotava estádios. O nome ligado à figura da pessoa, ao que ele carregava, a sua própria autoridade espiritual. Isso fazia com que multidões se juntassem, não é? E então eu disse para Deus, eu não tenho um nome que chame multidões. E Deus me respondeu, faça no meu nome, não no seu. Mais ou menos como Moisés perguntou, né? Ele fala, diga que eu sou que te enviou. Exatamente. Muito bom. E então eu disse, Senhor, tá bem, mas eu não tenho dinheiro. O Senhor está me pedindo para fazer um evento gratuito. E eu não tenho dinheiro para cobrir essas despesas todas, esse investimento necessário. E Deus me disse, você está esquecendo que eu sou o dono do ouro e da prata. Nossa. Cada resposta pontual. Né? E ainda tentei dizendo ainda mais, Senhor, nós não temos nem mídia, nem dinheiro para fazer propaganda e chamar as pessoas. E Deus me disse, prepara-te para os 1000. O meu Espírito vai trazê-los. Eu não sei te explicar,
nós não tínhamos site, nós não tínhamos publicidade. Em meados de 2008, isso não era tão comum quanto é hoje. Exatamente. Mas na abertura nós recebemos mais de 1.300 jovens. Quer dizer, Deus ainda superou aquilo que havia de dito. expectativa ou que havia dito. E eles vieram dos 27 estados brasileiros, eles vieram com caravanas, havia representantes de todos os estados, mas caravanas de 23 estados. Meu Deus. Além de outras nações que eu não sei como vieram jovens parar nesse evento. Não é? E aí eu me lembro que nos meus diálogos com Deus sobre isso, eu num momento disse para ele, o Senhor me pediu para recebê-los de graça, alojá-los de graça, só falta o Senhor me pedir para dar-lhes de comer gratuitamente. Não dá ideia, não. E Deus me disse... O senhor deu ideia. Eu costumo brincar dizendo, e Deus me disse, vejo que és profeta. Então, quer dizer, vou utilizar de uma coisa que... Dê de comer gratuitamente. Então, nós também contratamos um serviço de catering, não é? O catering, que é de alimentação para eventos, né? Que fornece alimentação para eventos. Nós também contratamos isso para dar 5 refeições diárias para 1.300 jovens por 5 dias. Meu Deus. O evento nos custou horrores. Horrores. Foi tudo recurso de patrocínio que Deus levantou para honrar. Não tínhamos patrocinadores. Foram ofertas que foram chegando. Eu me lembro de pessoas passarem na porta da igreja, pararem, tocarem a campainha, atendidos pela secretária, diziam: vocês vão fazer um evento para jovens? Eu estou com essa impressão, passei aqui na porta, e se vocês forem fazer, eu tenho filhos, eu queria ofertar. Meu Deus. Ou seja, quando Deus está no negócio, como dizem, né, no jargão evangeliquez, quando Deus aponta, ele paga a conta, literalmente. É fato, é verdade. Eu me lembro de um casal de uma denominação tradicional, histórica, eu não vou mencionar por ética, mas o casal ligou, pediu um horário comigo, ligou para a igreja, pediu um horário comigo. E quando eu os recebi, eles estavam emocionados de me conhecer pessoalmente e de vivenciar a experiência que estavam tendo. E eles me disseram basicamente: pastor, Deus falou conosco, nos dando o seu nome, nos dando o nome da igreja, nos dando o telefone da igreja. E então nós ligamos para saber o endereço e marcamos esse nosso encontro, essa nossa reunião, porque nós temos um filho fora da igreja. Estávamos orando por ele quando Deus disse que você vai fazer um evento para jovens, para centenas de jovens. E Deus disse para fazermos uma oferta pelo nosso filho nesse seu evento. Nós queríamos saber se o senhor aceita essa oferta. E era um cheque de R$5.000, Bosco, naquele período. Muita coisa. Muito dinheiro. Só precisa ser generosa, tem que ter sido tocada por Deus. Tem que ter sido tocada por Deus. E então, nós cobrimos todo o evento de forma absolutamente miraculosa. Ofertas e mais ofertas entregues por gente generosa, tocada por Deus. Ele proveu. Por que nós estamos falando sobre isso? Porque exigiu fé, né? É preciso uma fé num outro nível. Exigiu fé. Para você abraçar um comando dos céus como esse. Vai lá e faça um evento. Esse evento, em alguns momentos, porque noutras edições ele chegou a receber mais de 3.000 jovens. Cresceu. E aí nós começamos a receber caravanas da Colômbia, Paraguai, Argentina, Estados Unidos, Canadá. Então, repercutiu fora do Brasil, terminou com que nós ainda fizemos uma conferência Flames internacional. Foram 10 nacionais, 3 regionais, e fizemos uma internacional na Venezuela, e fizemos uma outra internacional na Europa, em Portugal. Tudo isso gratuitamente. Não é? Para os participantes, com Deus nos enviando provisão e suprimento miraculosos. E isso foi porque, provavelmente, nossa fé já havia sido exercitada
não é? Para poder suportar um desafio como esse. Então, sim, a fé tem níveis, né? Romanos 12, verso 6, por exemplo, diz que nós devemos usar os dons espirituais na proporção da nossa fé. Então, a fé pode ser pequena, não é? A fé pode ser alcançada, então ela tem níveis que podem ser atingidos, e ela é proporcional. E é proporcional a quê? Ao conhecimento que você tem de Deus, a confiança que você deposita nas Escrituras, e é também proporcional às experiências que você vai adquirindo com Deus ao longo da vida, né? Romanos 4,16 diz que alguns têm a mesma fé de Abraão, como eu gostaria. Aí é a fé, né? Porque ele foi chamado nada mais, nada menos do que pai da fé. Exatamente. Então, a Bíblia está aqui nos fazendo um desafio para progredir, não é? A ponto de alcançarmos a fé de Abraão. E aí eu volto para a questão do sacrifício, que Hebreus capítulo 11 diz que Abraão estava disposto a oferecer Isaque, não é? Crendo que o recobraria com vida das cinzas. Não é morto, não. Não. É morto e holocausto, queimado. Exato. Não é só ressuscitá-lo que Abraão acreditava que Deus faria, né? Porque, para quem não sabe, o sacrifício envolvia matar, imolar, esquartejar e queimar até o último, não é? Pedacinho. Queimar por completo. E a Bíblia diz que a fé de Abraão é que ele iria realizar o holocausto todo e recobrar o filho com vida das cinzas. Tanto que ele disse aos seus servos, não é, quando ele chega ao pé do Monte Moriá, onde iria oferecer Isaque: fiquem aqui, porque eu e o menino, que segundo estudiosos já não era menino, era um homem de 30 a 33 anos de idade, tipificando o próprio Senhor Jesus Cristo, não é? Mas ele diz, os filhos serão sempre meninos, né? Sim, para nós. Ele diz para os seus servos: fiquem aqui, porque eu e o menino iremos, e havendo adorado, voltaremos para vocês. E ainda ele usa esse termo adorado, ou seja, ele não fala vou sacrificar, ele vai adorar a Deus com um ato. O que ele estava prestes a fazer era um ato de adoração. Sim. E a sua fé é que ele recobraria o filho vivo das cinzas. Isso é o absurdo da fé. E a Bíblia está nos desafiando a avançar para isso. Sim. Alguns têm a fé de Abraão. Então devemos não só saber que a fé evolui, que ela tem níveis, não é? Que ela pode ser acrescentada, mas nós temos que avançar para isso, né? E o senhor já até aproveitando, iniciou a resposta de uma outra pergunta que eu faria aqui, sobre níveis de fé. Porque é muito parecido, né? A pergunta anterior foi medida. Isso. Tem medida pouco, muito? Aqui, níveis. Há tipos ou níveis de fé? O senhor está dizendo que dá para evoluir. Então, o nível já aumenta. Claro. Aí, continua aí, apóstolo. Eu acho interessante lembrar do que Jesus disse, e é um tema, é uma colocação, é uma declaração de Jesus muito abordada, né, a respeito da fé. Mateus 17:20, ele diz, olha, se a fé de vocês for do tamanho do grão de mostarda, é suficiente. Não é? Para mim basta. E a gente sabe que o grão de mostarda é a menor semente dentre as hortaliças, né? Então, o que será que Jesus está dizendo? Que nós podemos nos satisfazer com uma fé pequena? Não. O que ele está dizendo é que a nossa fé precisa ser como o grão de mostarda. Não em relação ao tamanho, mas em relação ao que ele produz. Porque é a menor de todas as sementes de hortaliças, mas se torna uma árvore frondosa. Uma árvore frondosa. Então, a despeito do seu tamanho aparentemente tão insignificante, digamos, não é?
produz mais do que todas as demais hortaliças. Não é? Então o que Jesus está dizendo é, vocês precisam de uma fé minimamente capaz de produzir mais do que as aparências podiam garantir. Ele está sempre apontando para o resultado, nunca para o ato em si, do tamanho ou, enfim. Exatamente. Sempre para o resultado. Então vocês precisam ter uma fé capaz de produzir mais do que as aparências podem garantir. Não é? Até pelo fato de que fé não considera, né, a aparência, muito pelo contrário. Exato. E aí, quanto a níveis, a gente poderia, biblicamente, apontar pelo menos 3. Não é? O nível número 1 de fé é o da capacidade natural que o ser humano tem de acreditar. Não é? Nós respaldamos isso com Salmo 20, verso 7, por exemplo. Não é? Uns confiam em carros, outros em cavalos. Nós, porém, confiaremos em o nome do Senhor, nosso Deus. Então, o salmista está deixando claro que nós somos capazes de crer no que desejarmos. Podemos crer no Senhor ou podemos confiar na força dos cavalos. Não é? Nós podemos confiar na força dos carros. E aqui ele estava evidentemente abordando carros e cavalos de competições, de bigas, não é? De carruagens. Então, uns confiam no que possuem, seus carros e cavalos, sua força. Nós sabemos que há pessoas que confiam única e exclusivamente no poder da sua própria capacidade intelectual. Nós sabemos que tem gente que acredita única e exclusivamente na ciência. Nós sabemos que tem gente que acredita que Deus não existe. E eu costumo dizer que é preciso ter mais fé para ser ateu. Sim. E acreditar que tudo veio do nada a partir do que, inclusive, não se sustenta a teoria do Big Bang, por exemplo, não é? Porque a matéria não se cria por si só. Ela tem que ter uma origem. Já tem um gap aí de partida. De partida, de início. E então, é preciso ter mais fé para ser ateu do que para ser cristão. Sem dúvida. Não é? Acreditar que tudo veio do absolutamente nada numa teoria que não se sustenta. Então, nem se confirma. Então, é preciso muita fé para isso. E então, pessoas podem usar a sua fé para acreditar que não acreditam. Uns têm fé. Hoje em dia, inclusive, também, penso eu, muita gente tem fé nos seus recursos, né? No seu dinheiro. Inclusive, eu ouvi uma frase fantástica dias atrás que diz assim, tem gente que é tão pobre, mas tão pobre que a única coisa que tem é dinheiro. É dinheiro. Uhum. Quer dizer, extraordinário. Te faz parar para pensar que tem gente que acredita no dinheiro, mas quando vem a situação ruim, que o dinheiro não pode arcar, aí vai procurar a fé de verdade. A fé vai ter que se manifestar. Então, nós temos a fé no âmbito do natural, não é? Jesus, inclusive, em Marcos capítulo 11, para ensinar sobre fé, ele diz aos discípulos, tenham fé em Deus. Ele começa o seu ensino de fé com os discípulos, não é? Por ocasião da figueira que secou. Então, leia o texto, vale a pena. Não é? Jesus traz um ensino profundo ali sobre fé. E ele diz, tenham fé em Deus. Ele principia o seu ensino sobre fé alocando a fé na pessoa certa. No Pai. No Pai. Coloquem sua fé em Deus. O que ele está dizendo? Olha, o princípio básico da fé é que nós temos capacidade de acreditar em alguma coisa. Coloquem essa sua habilidade de confiar na pessoa certa, em Deus. Então, o nível número 1 de fé é a fé no âmbito do natural, a capacidade natural de acreditar. Um segundo nível de fé é a fé fruto do Espírito Santo. Gálatas 5:22 vai dizer, mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, fé, longanimidade, benignidade. Aí sim entra fé ou fidelidade, mansidão, domínio próprio. Fé como fruto do Espírito. Então, a minha fé, minha capacidade natural de acreditar, pode evoluir para o fruto do Espírito. Num relacionamento com o Espírito Santo, ele pode produzir em mim o fruto da fé, a capacidade de crer num nível mais elevado. Fé no âmbito do natural, a capacidade natural de acreditar. Fé, fruto, produzida pelo Espírito Santo na minha vida.
na nossa vida. Né? E aí nós vamos para um terceiro nível de fé, o de 1 Coríntios, capítulo 12, verso 9, que diz que há o dom da fé. Né? Já é uma diferença enorme. Exatamente. Já é uma habilidade espiritual sobrenatural concedida pelo Espírito Santo. Essa fé, num terceiro nível, dom, depende de uma ativação sobrenatural. Depende de uma ação do próprio Espírito Santo nas nossas vidas. Mas ele pode nos levar a isso. E essa fé, nesse terceiro nível, no nível do dom, ela é uma fé para o impossível. Ela é uma fé para o sobrenatural. Realizar o extraordinário. Exato. Eu me lembro que Kenneth Reagan, nós estudamos muito seus livros, ele dizia que buscou o dom da fé. E numa ocasião, um furacão iria devastar toda a região das fazendas onde ele tinha a sua e vivia com a família. Não é? E Deus disse para ele: não saia da sua fazenda, não entregue o que eu já te dei, não é? Mas dê ordem à natureza e ela te obedecerá. E ele vinha orando pelo dom da fé. Ele disse: bom, é a minha hora de exercer. Será que o Espírito Santo ativou em mim um dom da fé? Eu vou crer. E quando o furacão se aproximou, realmente devastou fazendas ao redor da dele. Mas quando o furacão vinha em direção à fazenda dele, ele sai de casa. Isso é insano. Não faça isso em casa. Né? Não repita essa experiência em casa. Tá aí o disclaimer. Mas ele sai da casa, vai para o quintal, não é? Aproxima-se da cerca da sua fazenda, estende a mão e diz para o furacão: eu te ordeno, em nome de Jesus Cristo, desapareça, retroceda, dê meia volta, retroceda. E ele vê o furacão vindo, parando e retrocedendo, obedecendo literalmente ao seu comando. Então ele entendeu, nessa experiência, que o Espírito Santo lhe havia concedido o dom da fé. Terceiro. Para um âmbito do sobrenatural mesmo. Né? Ainda temos tempo? Como é que será que estamos? Eu acho que estamos com um pouquinho, mas... Avançamos então. Se ainda... Cabe uma outra e se não concluir a gente transborda. Exato. Porque tem algumas bem interessantes aqui que foram separadas. Para que serve a fé? Maravilha. Porque muito também se diz, né? Mas especificamente para que serve? A gente tem que partir do princípio de que a fé serve, por exemplo, para acessar a Deus, para acessar a vida espiritual, a salvação em Cristo Jesus, não é? Que é a porta de entrada para tudo que Deus tem para nós. Efésios 2:8 vai nos dizer: pela graça sois salvos. O que salva é a graça de Deus, né? É o poder de Deus que nos é dado gratuitamente para a salvação, dentre tantas outras coisas. Pela graça sois salvos, mediante ou através da fé. A graça é salvadora, mas ela é acessada pela fé. Então, para que serve a fé? Bem, inicialmente, a fé serve para acessar a Deus. A graça. Para acessar a graça, para acessar a salvação, para acessar sobrenaturalidade, para acessar o poder do Espírito, para acessar e experimentar, desfrutar o cumprimento das promessas bíblicas. Então, a fé é chave de acesso, não é? E isso ainda nos remete, por exemplo, ao que Hebreus 10:38, que eu mencionei apenas uma parte, não é? O meu justo viverá pela fé, mas que se conclui dizendo Deus: meu justo viverá pela fé, e se retroceder, a minha alma não tem prazer nele. Então, a fé serve inclusive como porta de entrada, ela nos dá acesso à salvação e a tudo que Deus nos proporciona pela salvação, não é? Mas ela não é só chave de acesso, ela também é base de sustentação. Para agradar a Deus. É preciso viver pela fé, sem retroceder, porque se retroceder,
minha alma não tem Não prazer tem nele. prazer. Então, a fé serve para acessar a Deus e tudo que Ele nos proporciona. E a fé serve para sustentar o relacionamento com Ele e tudo aquilo que Ele tem para nós. Extraordinário. Em se tratando de relacionamento, ninguém inicia um relacionamento para chatear a outra pessoa. A outra pessoa. Mas sim para agradá-la. Então, precisamos ter fé para agradá-lo. Sem sombra de para nos dúvida. relacionarmos com Ele. Até porque Hebreus também vai dizer que sem fé é impossível agradar a Deus. Não tem outra forma. 11:6. Não tem outra forma. Bom, Maravilha. tínhamos outras, mas seguimos de repente para Talvez um segundo episódio também sobre fé, ou mais adiante voltaremos a falar sobre o assunto. Sim, maravilha. Aqui ficamos com a expectativa de que o que foi repartido abençoe a sua vida. Então, comente, curta e compartilhe. Não é? Inscreva-se no canal e acione o sininho para você receber as notificações. Nós temos inclusive a notícia de que em breve você vai poder, também no mesmo canal, assistir ao Agente Podcast, o podcast para mulheres, não é? Que nossas esposas já começaram a produzir e em breve está no ar para abençoar também as mulheres. Tá top. De forma bem específica. Tá top, vai valer muito a pena. Pastor Sim. Bosco, uma oração breve para a gente fechar. Vamos lá. Em nome de Jesus. Senhor, uma vez mais nós te louvamos, Amém. te agradecemos por tudo que o Senhor é, ó Pai. Não te buscamos por aquilo que o Senhor pode nos dar, mas por quem Tu és. Sim. É pela graça e por nos conceder, através da fé, este privilégio de Te servir e de Te buscar. Amém. E saber que a fé nos foi dada para nos relacionarmos contigo e, acima de tudo, também para nos beneficiar, porque o Senhor quer realizar milagres através de nós por intermédio da fé. Teu Filho amado Jesus elogiou por vezes a fé de muitos e é isso que o Senhor busca em nós. Então te pedimos, acrescenta a nossa fé, Amém. nos dá condições de agradá-lo ainda mais e de jamais recuarmos. Em nome de Jesus nós te agradecemos. Assim seja. Amém. Amém. E amém. Deus te abençoe. Um forte abraço.